Fala galera, e aí? Já parou pra pensar por que aquela música insuportável não sai da nossa cabeça, mas o nome da pessoa que a gente acabou de conhecer some do nada? Ou por que aquele mico que você pagou na quinta série ainda te assombra nos seus sonhos, mas o que você comeu no almoço de ontem simplesmente já é um mistério? Pois é, parece que o nosso cérebro tem uma maneira muito peculiar de decidir o que guardar e o que jogar fora. Isso tem nome, tá? É a famosa memória seletiva. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse fenômeno, para entender por que diabos a gente não lembra do que quer ou esquece de coisas que a gente queria muito lembrar. Nesse vídeo vamos desvendar os truques que a nossa mente usa para filtrar essas lembranças. Você vai entender por que algumas memórias grudam que nem chiclete e outras simplesmente evaporam do nada. E o mais legal, vamos explorar se existe um jeito de a gente ter mais voz ativa nesse processo de seleção. Será que tem um jeito de a gente realmente focar no que importa para lembrar depois? Bom, para a gente entender como essa tal memória seletiva funciona, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender rapidinho como funciona a memória de maneira geral. Pense na sua memória como um supercomputador. Basicamente, ela tem três grandes processos. O primeiro é a codificação. É como digitar um arquivo e salvar. Você vive uma experiência, seu cérebro transforma isso em um código e ele entende. A segunda etapa é o armazenamento. Depois de salvo, esse arquivo vai para alguma pastinha no seu cérebro, esperando para ser usado. Pode ser por pouco tempo ou por uma vida inteira. A terceira parte é a recuperação. Quando você precisa daquela informação no seu cérebro, ele vai lá, abre o arquivo e isso é o famoso lembrar. Parece bem simples, né? Mas é aí que a mágica e a seletividade começam a acontecer. E não existe só um tipo de pasta no nosso cérebro. Temos a memória de curto prazo, que é tipo um post-it mental para coisas rápidas, como um número de telefone que você acabou de ouvir. E a memória de longo prazo, que é onde ficam as coisas mais importantes, ou muito repetidas. Elas ficam lá por bastante tempo. E aqui vem uma dica de ouro, um spoiler do que vem por aí. As emoções são como marcadores fluorescentes para as nossas memórias. Sabe aquela festa incrível ou aquele dia terrível? Se tem emoção forte envolvida, seja boa ou ruim, a chance de grudar na memória é gigantesca. Então beleza, agora que a gente já tem uma base, estamos prontos para avançar um pouquinho. Por que esse filtro da memória é tão seletivo? E por que parece que ele tem um gosto especial por pregar peças na gente? Então, lembra que eu falei das emoções como marcadores? Pois é, eventos com alta carga emocional, tanto positiva quanto negativa, são processados de forma diferente pelo cérebro. A amígdala, uma areazinha lá dentro da nossa cabeça, é tipo um porteiro VIP das emoções. Quando ela é ativada, ela manda um sinal para o hipocampo, o gerente da memória de longo prazo, dizendo: "Ei, olha só, isso aqui é bem importante, hein? Guarda bem." E é por isso que você lembra do seu primeiro beijo, ou daquele tombo feio de bicicleta. A intensidade da emoção carimba a memória. E é aí que entra a pegadinha. Isso vale tanto para nossas alegrias que a gente quer tanto lembrar, quanto para os traumas e vergonhas que a gente não quer lembrar de jeito nenhum. A emoção foi forte? A amígdala não discrimina, ela só registra a intensidade. Pensa aí. Qual é a memória mais antiga e vívida que você tem? Aposto que tem uma emoção bem forte ligada a ela, não é? Mas não é só de emoção que vive memória seletiva. Seu cérebro também é bem pragmático. Ele tende a guardar o que considera relevante ou útil para você. Informações que se conectam com seus objetivos, necessidades ou conhecimentos prévios têm mais chance de serem lembradas. Por exemplo, você provavelmente lembra do caminho para o seu trabalho ou para a padaria favorita, porque isso é útil, mas o nome do terceiro imperador da dinastia Ming, talvez nem tanto, a menos que você seja um historiador. A repetição e a atenção também são cruciais. Quanto mais você revisita uma informação ou quanto mais focado você está quando a recebe, maior a probabilidade dela ser consolidada na memória de longo prazo. Sabe quando você estuda para uma prova lendo várias vezes a mesma coisa? É isso. Ou quando você está super concentrado numa conversa e lembra de todos os detalhes. Ok, a gente entende porque lembra do que é emocionante ou útil, mas é aquelas coisas que a gente se esforça ativamente para esquecer.
Tipo aquela gafe horrível ou aquela música irritante, por que elas parecem grudar ainda mais na nossa cabeça? Isso acontece por causa de um fenômeno chamado teoria do processo irônico, ou popularmente o problema do urso branco. Funciona assim: quando você tenta afastar o pensamento, uma parte do seu cérebro fica monitorando se você está de fato pensando naquilo. E adivinha? Ao fazer essa checagem, ele acaba trazendo a tal memória indesejada de volta à tona. Além disso, memórias muito negativas, especialmente as traumáticas, podem ser tão impactantes que o cérebro fica revivendo aquilo na tentativa de processar ou encontrar algum sentido. É uma tentativa de proteção que, ironicamente, nos faz lembrar mais do que queríamos esquecer. Ah, e outra coisa, a nossa memória não é uma gravação perfeita não. Toda vez que a gente lembra de algo, a gente meio que reconstrói essa memória. E ela pode ser influenciada por novas informações, crenças atuais ou até o que a gente está sentindo no momento. Ou seja, suas memórias não são 100% fiéis aos fatos não, mas esse é assunto para outro vídeo. E sabe aquela música que gruda na tua cabeça e simplesmente se recusa a sair? Pois é, isso acontece porque o nosso cérebro adora um padrão e uma boa previsão. Quando a melodia é simples, repetitiva e principalmente fica incompleta na nossa cabeça, como quando a gente só lembra do refrão, o nosso cérebro, o teimoso organizadinho, tenta completar a música, tocando ela em loop. É como se ele dissesse, ué, cadê o resto? Deixa eu tocar de novo para ver se eu lembro. E aí, meu amigo, nenhum exorcista tira aquela música ruim da tua cabeça. E aí, qual é aquela memória que teme em aparecer quando você menos espera? Ou aquela que você daria tudo para lembrar com mais clareza? Deixa aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia. E é claro, se você curtiu desvendar os mistérios da mente comigo, não esquece de deixar aquele like esperto e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!